Você tem fé? Afinal, o que é fé? Este vídeo é sobre a fé e como podemos ter a nossa fé aumentada. Como você já deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes, a fé é fundamental para nossa relação com Deus, pois sem fé é impossível agradá-lo. Muitas pessoas seguiam Jesus quando ele estava na sua missão aqui na Terra. Mesmo cercado por uma grande multidão, apenas algumas pessoas, conseguiram alcançar o milagre que elas esperavam. Mas por quê? Se Jesus é o mesmo e nós somos iguais diante de Deus, por que algumas pessoas alcançam milagres e outras não? Sim, o que faz a diferença é a fé. Certa vez Jesus estava andando sobre o mar quando foi visto pelos seus discípulos. Eles ficaram apavorados, mas logo reconheceram que era Jesus. Um deles, Pedro, gritou pedindo para que o mestre permitisse que ele também andasse sobre as águas. Jesus disse para Pedro ir até eles. Pedro até teve coragem para começar a andar sobre o mar, mas quando olhou para o vento, ficou com medo e começou a se afundar. Então, Pedro clamou pedindo para Jesus salvá-lo. E como sabemos, Jesus segurou Pedro e levou de volta para o barco e disse que ele era um homem de pouca fé. Se Pedro foi o único dos discípulos a andar sobre o mar, tinha pouca fé, imagina a fé dos outros discípulos que ficaram no barco, ou mesmo a nossa fé. A sua fé é maior do que a de Pedro? Mas não estamos aqui para medirmos a fé e simplesmente ficarmos tristes por ainda não estarmos plenamente desenvolvidos. O que realmente importa é o que iremos fazer com a fé que já temos. Certa vez, Jesus contou uma parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. A semente da mostarda é a menor das sementes, mas quando nasce se torna maior do que as outras árvores plantadas em sua volta. Jesus também disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus realizaria grandes milagres em nossas vidas. Isso significa que a fé não é uma medida estável, mas que nós podemos desenvolvê-la ao plantá-la. Como podemos plantar a fé? Diante da situação, podemos agir com fé. E esse é o verdadeiro significado de plantar a fé. Porque da próxima vez que estivermos diante de uma situação, teremos mais fé para agir, pois colhemos o que plantamos. E assim, a nossa fé será multiplicada. Então não fique triste por ainda ter pouca fé, apenas a deposite nos pés de Jesus. E logo você verá sua fé crescer, assim como a mostarda, que era a menor semente. Mas depois se tornou ainda maior que as outras árvores que estavam em sua volta.